Que o Senhor nos repreenda sempre quando estivermos equivocados, antes que sobrevenha o mal sobre nós. Amém? Repreendida a infidelidade dos judeus no Egito. Então aqui no livro de Jeremias 44, de 12 a 14, nós temos a repreensão, quando o povo, mesmo admoestado para não ir ao Egito, eles foram. Então quando o Senhor ele faz algo, e no caso aqui o povo estava sendo admoestado e de uma forma muito dura, sendo levado para o exílio da Babilônia, o Senhor permitiu isso. E o Senhor era o dos seus desígnios que fosse assim, porque Ele conhece o coração dos homens, Ele sabia da importância de tratar com o povo, e Ele deixou certo, de que quem não seguisse esses planos, não sobreviveria, teria fome, passaria por fome e morreria a espada. Mesmo assim o povo, não faz o que Ele diz e é repreendido, pela sua infidelidade, por ir ao Egito. Jeremias 44, do 12 ao 14 diz: Tomarei o resto de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior, perecerão, morrerão a espada e a fome, e serão objetos de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como a fiz a Jerusalém com a espada, a fome e a peste. De maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Então é interessante que às vezes nós achamos, que eu vejo até algumas pessoas lerem textos como esse, como se fosse para os dias de hoje, E na verdade a Bíblia, o Evangelho, ele foi escrito como uma forma de admoestação. São boas novas. E aí você vê coisas aqui ruins, coisas que não são tão boas assim, e você fala, por que boas novas? Para nos admoestar, para que nós entendamos que como aconteceu coisas com os povos antigos, que foram admoestados a mudar os desígnios do seu coração e não mudaram, e foram castigados severamente, assim será conosco, se nós não nos voltarmos para o Senhor. Jeremias ele é contraditado em Jeremias 44:16, nós vemos aqui que tem uma passagem que diz: quando a palavra que no do 44:16, quanto a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedecemos a ti. Os homens falando com Jeremias, o povo falando com Jeremias. E ao contrário, os homens expôs as mulheres que ofereciam manjares e faziam ritos, à rainha do céu. E estas mulheres questionaram, se faziam tais ritos sozinhas, longe dos seus maridos, ou seja, eles participaram também. Então a gente vê que quando vem o castigo, um joga a culpa no outro e tenta se esquivar, mas o Senhor ele vem, admoesta, ele é longânimo, ele dá um tempo, e aí depois, como ele é justo, e como essa justiça ela é uma lei universal, felizmente ela chega. E Jeremias ele prediz o castigo em Jeremias 44:27, que ele diz: eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todos.
E a mensagem de Jeremias, agora que nós temos a Baruque, Jeremias 45, de 2 a 5, né? Também, de 2 a 5 diz: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isso diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procura tu grandezas? Não a procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Então, Baruque no meio do povo ali, ele, uma pessoa temente, né? E ele reclama aqui, né? E às vezes nós pensamos só no nosso umbigo, né? E aí nós falamos, nossa, que mal que sobreveio-nos, né? Eu queria isso, eu queria aquilo, né? E aí o Senhor fala com ele, olha, eu te darei despojo, né? Por onde andares, porém o mal veio, né? Sobre toda a terra por causa do pecado, né? E agora nós temos a profecia, né, a respeito do Egito, em Jeremias 46, de 13 a 14, diz: Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derribado o teu touro, não se pode ter de pé, porque o Senhor abateu. Foi até o 15 aqui, né? E ainda no versículo 25, ele continua dizendo: Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu castigarei a Amon, de Nó, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Temos a profecia também a respeito dos filisteus, né? E nós vemos que é interessante que são povos, né, que afligiam o seu povo durante o êxodo, né? E é interessante nós percebermos isso, que a justiça do Senhor, ela às vezes demora um pouco a vir. Não porque ela demora, porque ele é longânimo, né? Então ele permite que nós tenhamos tempo, né, para nos retratarmos, até mesmo devido à sua justiça. Então a profecia a respeito dos filisteus está em Jeremias 47, 4, que diz: Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftó, da terra do mar. E nós temos também profecia, né, muito interessante e severa, né, a respeito de Moabe, né? Moabe, nós temos aqui em Jeremias 48, 1, a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída, em vergonha está Kiriataim, já está tomada, a fortaleza está envergonhada e abatida. No 4 ele continua: Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. E aqui no 11 ele diz: Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou, né? Deixa claro que às vezes vem um momento por qual tenhamos que passar para mudarmos e mudarmos para melhor. E às vezes não aceitamos essas demonstrações, não aceitamos, né, este momento duro e continuamos como de outrora. E isso não faz com que evoluímos, né?
E foi o que aconteceu com Moabe. No versículo 29 ainda diz sobre Moabe, no capítulo 48 de Jeremias: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Então é um momento muito duro. Eu tenho experimentado um momento, da minha natureza, de ser uma pessoa muito arrogante, muito preponderante, orgulhosa, de olhos altivos. Minha vida toda eu fui assim, né? Tive muitas empresas e às vezes quando o homem tem poder, dinheiro, ele dificilmente não se corrompe e não se deixa levar, né, por esses sentimentos. E eu tenho aprendido recentemente de uma forma muito dura, de uma forma muito de sofrimento, né, sobre a humildade, a importância da humildade. Eu tenho experimentado isso. Como que as pessoas te veem, né, como um igual quando você é humilde. E isso só traz bênção, mas esse é um processo. Como eu disse, né, essa palavra, né, o processo, ele é muito importante. E às vezes nós não respeitamos os processos das pessoas, né? Nós não temos paciência. E é um processo onde você chega e fala: se você não mudar, você vai para o inferno. Se você... Não é assim. Você fala do amor de Cristo. Você traz ele a ideia, né, de observar e de procurar a palavra, a sabedoria, o conhecimento. E é um processo que vai acontecer na vida de cada um, como está acontecendo na minha. E ainda tem muita coisa para acontecer. Amém? E aqui no 35, né, então Moabe ele não aceitava essas admoestações. Deixa claro aqui, né? E no 35 diz: farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso nos seus deuses. No 38 ele ainda diz: sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor, como está desfalecido. Então, se você aceita, ele quebra o vaso, refaz de novo. Mas se você não aceita, se você não tem humildade, né, para aceitar as mudanças, para aceitar ser admoestado, para passar pelo fogo ali, né, para o barro ser novamente reconstruído, e um momento de dor, né, de ser moldado, não é um processo fácil, mas muito importante, você não evolui, né? E no 42 ainda continua dizendo: Moabe será destruída, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. É o que acontece com nós. E no 47 ele ainda termina dizendo: contudo, olha como o Senhor é longânimo e justo e bom. Por isso ele é bom, porque ele é justo, né? Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Então o juízo dele vem, mas a benevolência e a misericórdia também pode alcançar, né? Profecia a respeito dos amonitas, né? Jeremias 49, de 1 a 2, que diz: a respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á um montão de ruína, e as suas aldeias serão queimadas. Israel herdará aos que herdarão, diz o Senhor. Aos que herdaram, né? Israel herdará aos que herdaram, diz o Senhor. E no 6 ele termina aqui nesse pedacinho dizendo: mas depois disso mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Então ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe do processo, da necessidade daquele momento, e ele sabe o porvir. Cabe a nós aceitar, ter humildade, né, para aceitar e para aguardar o que ele tem para fazer. Vai ser doído, vai ser dolorido, vai, porque nós somos humanos, né? Mas a misericórdia dele e a graça vai nos alcançar. Se assim, né, nós
tivermos humildade, né, para assim fazer. Profecia agora a respeito dos edomitas. Em Jeremias 49, no versículo 7 diz: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? E ele continua no 8: fugi, voltai, retirai-vos para a caverna, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. E aqui no 10 ele finaliza dizendo: mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Os pecados e os castigos de Edom, né, agora em Jeremias 49, 16 e 17, que diz: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas do outeiro, ainda que elevas teu ninho como águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa das suas pragas. Temos ainda a profecia a respeito de Damasco, em Jeremias 49, do 23 ao 24, que diz: a respeito de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores tomaram, como da que está de parto. Ainda temos a profecia, né, sobre a Arábia, em Jeremias 49, 28, que diz: a respeito de Quedar e dos reinos de Razon, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Temos a profecia a respeito dos Elamitas, em Jeremias 49, de 37 a 39, que diz: farei tremer a Elão diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte, farei vir sobre os Elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após ele a espada até que venha consumi-los. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor novamente. Então aqui também novamente ele diz, né, que faria, mas que mudaria a sorte. Então essas palavras, né, a gente lê de acontecimentos históricos, né, ao longo da história, é como boas novas para que nós, né, para os dias de hoje, nós nos voltamos para o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é bom. A sua longanimidade, né, faz parte da sua justiça. Porém, o seu juízo, né, chega também. Mas, juntamente com ele, a sua misericórdia e a sua graça. Por quê? Porque a intenção dele é que nós nos admoestamos. Como um pai, né, que cuida e educa seus filhos, a ideia dele é educar-nos, é admoestar-nos, para que vivamos bem e sabendo, né, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém?